amigas, olá amigos do canal Roteiro Espírita. Eu sou Ivan César e venho atender ao convite amigo e amoroso de Robson, que me convocou para tratar com vocês do tema Muitos os Chamados e Poucos os Escolhidos. Então, nesses 45 minutos, nós falaremos um pouco sobre esse texto do Evangelho com as suas abordagens e quero já falar para vocês que eu estou online nesse instante no YouTube. Então, se vocês porventura tiverem alguma dúvida a respeito dessa temática, é só soltar a pergunta lá que nós vamos interagir. Se eu souber a resposta, ótimo. Se eu não souber, eu passo para Robson, que sabe mais do que eu, mas fato é que dificilmente vocês ficarão sem resposta. Muito bem. Muitos dos chamados, poucos escolhidos, nos suscitam uma série de reflexões a respeito do que essa frase pode trazer como significado. É importante ressaltar que as mais diversas expressões religiosas, elas trazem no seu corpo doutrinário a ideia da salvação pelas inúmeras possibilidades que essa salvação espiritual, material, qual for, ela pode se dar. Mas, de maneira geral, isso acontece após um chamado da divindade. E essa divindade, a depender da religião, ela pode ser chamada de várias maneiras, de maneiras diversas, mas sempre naquela ideia do Senhor onipotente, onipresente. Em termos de cristianismo, é muito importante nós fazermos um recorte histórico do que essas ideias de salvação religiosa elas podem nos trazer. Vamos começar trabalhando lá atrás com Moisés, na sua ideia de salvação do povo hebreu, que estava durante alguns séculos presos na escravidão egípcia, e surge Moisés como uma possibilidade de salvação daquele povo. E aí a história já nos conta, né? Passa lá ele consegue reunir aquelas pessoas, atravessam o Mar Vermelho, naquele fenômeno mediúnico que tanto já ouvimos falar, vão em busca de novas terras, chamada Nova Canaã, o novo Eldorado daquele povo tão sofrido, e no momento em que Moisés, que era até aquele instante a pessoa responsável por, entre aspas, ditar as normas sociais, as normas de convivência daquelas pessoas, ele parte para um período de meditação no Monte Tabor, de onde desce com a tábua dos 10 mandamentos, Moisés passa a perder importância para aquelas pessoas até chegar no ponto culminante de ele ter sido trocado por um novo ídolo, que era apenas uma estátua, né? O chamado bezerro de ouro, que a partir dali seria um deus para aquelas pessoas. Poderíamos dizer que ali começamos a tentar entender essa ideia dos que são chamados e dos que são escolhidos. Para quem não sabe, a cultura religiosa egípcia ela é baseada no politeísmo, não exatamente como uma religião organizada nos padrões, nos parâmetros que estamos habituados, mas no Egito são mais de 2.000 divindades cultuadas. Cada divindade para uma finalidade, com uma característica distinta. E a quebra dessa cultura por aqueles que estavam lá aprisionados, reforçando a ideia salvacionista da divindade pelo chamado que eles receberam, que eles entenderam ter recebido, começa a trazer alguns novos horizontes religiosos. Então, o tempo passou, Moisés, como disse, começa a perder espaço enquanto figura única em relação àquele povo, e nós começamos a observar que o chamado culto exterior, né? Os arrastos do mundo, eles começam a dar a tônica das repercussões religiosas, das interações religiosas entre as pessoas.
Avançamos no tempo, avançamos mais ou menos 1,5 milênio no tempo, até a chegada de Jesus, que veio para nos trazer a mensagem de Deus baseada em uma palavra, ou melhor, baseada em um sentimento, o amor. Essa mensagem incomodava as pessoas que queriam manter os seus privilégios, incomodava as pessoas que não tinham nenhum direcionamento religioso mais importante voltado para o Pai Celestial, e passou a incomodar de forma política aquela região da Galileia. Então, o que aconteceu com Jesus? O que nós fizemos com ele? E posso dizer nós, porque aquela época, 2000 anos atrás, nós estávamos, diria eu, ainda em um processo de saída da selvageria. Cá entre nós, eu tenho até alguma dúvida se nós realmente já saímos, mas enfim, aquela época a coisa era um pouco mais complicada. Mas então nós, que reconhecíamos em Jesus, de uma maneira ou de outra, um texto efetivamente com sentido, um texto que fazia sentido das mensagens que ele trazia, ainda assim, nós o traímos, nós o negamos, nós o prendemos, nós abusamos e, por fim, nós o crucificamos. Por que isso aconteceu? Né? Porque quando Jesus vem com a sua proposta, ele nos fala, em outras palavras e muitas vezes de forma direta, a respeito das duas portas que nós na doutrina espírita estamos tão acostumados a ouvir falar, chamada porta larga, a porta dos vícios, a porta da terra, a porta do mundo exterior, do culto exterior. Lembram de Moisés, que falamos agora há pouco? Ou melhor, do povo hebreu em relação a Moisés? Essa porta que nos chama o tempo todo, com chamados sensuais, com chamados tentadores, para que nós possamos fazer os chamados desvios morais naquelas práticas que nós já abraçamos. Mas Jesus também fala a respeito da porta estreita, aquela porta que dá mais trabalho, aquela porta que é dolorosa, aquela porta que para chegarmos nela nós teremos a necessidade de caminhar muitas vezes por caminhos pedregosos, espinhentos, mas essa é a porta do vencer das más tendências. Para fazer uma metáfora, é como se Jesus estivesse na cruz, no meio, de um lado o bom ladrão, a porta estreita, do outro lado o ladrão que não se arrependeu, a porta larga. Mas nós temos algumas arestas, algumas possibilidades a serem resolvidas a respeito da compreensão desse tema. Porque quando Jesus nos fala do reino de Deus, é necessário sempre lembrar que Jesus nos fala do reino interior, e ele mesmo nos diz isso. Quando nós falamos a respeito, primeiro do povo hebreu, depois dessa sociedade galileia que terminou crucificando Jesus, nós estamos falando de alguma maneira das possibilidades dos chamados coletivos, dos chamados dos grupos. Porque imaginem, Jesus estava efetivamente em pleno trabalho evangélico em meio àquele povo de Jerusalém, de Nazaré, de toda aquela região do Médio Oriente, tendo contato com a sua palavra, e ainda assim Jesus morreu, não por nós, como alguns dizem por aí, mas Jesus morreu por nossa causa, pelas nossas dificuldades, pela nossa ideia de que a porta larga é que deveria ser a porta da salvação, onde atendemos ao chamado de Deus. Para fazer um parêntese, eu gosto de falar sobre essa série, e por sinal, recentemente soube que não vai ter uma segunda temporada, mas a primeira temporada vale muito a pena. Se você puder, você que está aí do outro lado, assista a série na Netflix que chama Messia. Messiah, Messia. O que é essa série? Ela é uma abordagem de Jesus, claro, com a licença poética necessária, no século XXI.
Então Jesus aparece como um revolucionário, falando sobre o reino de Deus, mas Jesus daqui a pouco está no Instagram, está no Facebook, está no YouTube, está nas TVs, está nas fake news, está nessa confusão toda aí que nós temos visto ao longo desse início de século XXI. E, salvo engano, são 12 ou 13 episódios, né, na temporada, e cada um deles traz reflexões muito profundas sobre o que seria Jesus nos nossos dias se em carne e osso aqui estivesse. E eu posso dizer a vocês, independente dessa série, a série só veio me ajudar a refletir um pouco mais sobre o assunto, mas posso dizer a vocês que se Jesus retornasse hoje para o nosso meio, enquanto Espírito encarnado, Jesus novamente seria morto. E por quem? Por nós, cristãos, que dificilmente acreditaríamos na sua mensagem que tem sido tão deturpada nos dias atuais. Mas, como falei, os chamados coletivos, eles acontecem de tempos em tempos para dar aquele impulso de progresso para aquele grupo social, e esse impulso para aquele grupo social ele possa ser espalhado ao redor do mundo. Mas há também, e principalmente, a ideia dos chamados individuais. E há inúmeras possibilidades de abordagem dos textos evangélicos. Mas eu resolvi focar em duas personagens que nós tanto ouvimos falar, tanto discutimos, mas que talvez nós não tenhamos nós não tenhamos esmiuçado o quanto é necessário a vida dessas duas criaturas de Deus. A primeira delas que eu trago é Paulo. Paulo não, Saulo. Saulo, que era da alta sociedade judeia. Saulo, que era um rabino, um doutor da lei, alguém de respeito social, e que, por orientação religiosa, ele passa a ser um perseguidor de cristãos, após Jesus ter sido crucificado. E assim ele segue durante algum tempo nessa trajetória da lama moral. Até que, como nós já sabemos a história, ele vai fazer mais uma das suas empreitadas em Damasco, que hoje é a capital da Síria, esse país que está sempre em guerra, é uma confusão danada, mas enfim. E próximo de entrar a Damasco, no portal de Damasco, Saulo percebe a presença de Jesus personificada em um grande clarão à sua frente. Clarão esse que inclusive o deixa cego por algum momento, por algum tempo. E do clarão a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? É interessante observar que o chamado que Saulo recebe, ele é de uma gravidade tão grande que ele sequer contradiz, ele sequer questiona. Ele apenas quer saber: Senhor, que queres que eu faça? Apenas isso. De imediato reconheceu Jesus e caiu ali em um processo de arrependimento que o levou a ficar conhecido mais tarde, aí já não mais Saulo, agora Paulo, o nome foi alterado, o leva a ficar conhecido como o principal dos apóstolos de Jesus, mesmo não tendo estado entre aqueles 12 iniciais. O principal divulgador do cristianismo na história, com as suas caminhadas intermináveis por todas as terras que pôde andar, com as suas cartas, com as suas epístolas. Porém, meus amigos e minhas amigas, nós precisamos sempre fazer uma análise no contexto em que se vivenciava cada uma dessas ocasiões. Eu não esqueço de um casamento que eu fui uma vez, e ele estava sendo celebrado por um pastor.
E esse pastor, em determinado momento, ele diz mais ou menos a seguinte frase. Ele estava fazendo o seu texto baseado em uma carta que eu não me recordo agora qual foi, em uma das cartas de Paulo. E em dado momento ele diz assim: se o casamento falha, a responsabilidade é da mulher. E essa frase causou uma certa comoção nas pessoas que estavam do lado. Eu inclusive, achei absolutamente inadequada. Só que depois, pensando com um pouco mais de calma, ele não está errado no que ele falou. Porque ele fez uma interpretação de um texto de Paulo que realmente diz isso. Aí é que eu falo dos contextos históricos. Vamos lá, 2000 anos atrás, pouco menos que isso. Hoje, no século XXI, é até um crime falar uma coisa dessas, porque os tempos são outros. Nós temos visto aí, graças a Deus, as conquistas femininas e o homem precisa se recolocar na sociedade de uma maneira absolutamente diversa do que vinha fazendo até hoje. Aqueles que ainda se permitiram as ideias machistas, né? Mas o texto de Paulo, ele é carregado de um conteúdo machista. Machista para o século XXI, para aquela época, talvez não se entendesse dessa forma. Não vamos nos esquecer que era uma época em que as mulheres, as esposas, tinham que andar 2, 3 passos atrás dos maridos para demonstrar ali uma condição de subserviência totalmente fora de propósito. Nós estamos falando de seres humanos, homens ou mulheres, não importa o gênero. O que importa é que somos nós seres humanos e que em uma ocasião ou outra reencarnaremos nas duas possibilidades de gêneros que existem e ainda podemos viver, embora o gênero masculino ou feminino, mas ainda podemos viver uma experiência na homossexualidade, o que não é absolutamente nenhum absurdo. Trata-se de experiências espirituais, experiências de aprendizado. Então, é necessário nós, como eu sempre digo, lermos as entrelinhas, para não pegarmos esses conteúdos prontos, como o pastor fez, e simplesmente soltar de forma aleatória, como se fosse uma realidade ainda para os nossos dias. Paulo foi um desses que realmente aceitou o chamado sem questionamentos. Mesmo com as dificuldades que ele sempre teve, não nos esqueçamos do que ele chamava dos espinhos na sua carne. O que eram os espinhos na carne de Paulo? As más tendências, as más inclinações. Porque ele mesmo diz em vários dos seus relatos das dificuldades que ele tinha, que ele sentia, em levar adiante aquela proposta que ele abraçou. Não necessariamente em nome de Jesus, mas em nome da sua própria nova existência. Quem de nós não temos os nossos próprios espinhos? Aquelas dificuldades que nós muitas vezes damos um passo para frente numa ideia de vitória, mas daqui a pouco damos 2 passos atrás, você ao invés de avançar, você recua e aí tem que começar a caminhada tudo de novo. Natural, as dificuldades que vivemos. Algumas pessoas conseguem caminhar com um pouco mais de velocidade, com um pouco mais de tranquilidade. Já outras têm um pouco mais de dificuldade. O importante é continuar caminhando. E lembrando de Paulo, lembrando da história de Paulo, e aí serve para os chamados individuais de cada um de nós, não basta que nós nos digamos, nós assumamos a posição, a condição de cristãos. Não basta. É necessário ser cristão. Dizer, qualquer um pode dizer, mas ser cristão. Recentemente fui convidado para uma palestra online onde o tema era ser cristão na atualidade. É possível? Olha, as questões são inúmeras. Mas quando você assume um compromisso íntimo, tudo é possível se você se esforça para tal. O que não dá é para ficarmos apenas nesses discursos vazios, nesses textos ensaiados, nessas repetições evangélicas que não reverberam no nosso mundo íntimo. Decorar o evangelho qualquer um pode. Ler de frente para trás, de trás para frente, de cabeça para baixo, decorar palavras. O que são palavras, se não fazem sentido na nossa vida íntima?
Então, é necessário que nós nos coloquemos nessa condição de verdadeiros cristãos. Jesus não nos disse: meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Nós já nos amamos? É uma pergunta retórica. Há uma frase muito interessante que boa parte de nós espíritas morremos de medo dela. Nós não gostamos de ouvir por aquilo que já poderíamos ter feito, mas por N razões nós escutamos o chamado, mas nós não somos os nossos próprios escolhidos. Quando diz assim: muito se pedirá a quem muito recebeu, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Toda vez que eu leio essa frase, que eu repito essa frase, meio que de forma automática eu sou levado a refletir, por exemplo, sobre o chamado labor mediúnico. Olha, diversas são as instituições que têm espécies de fila de espera para que alguém possa finalmente fazer parte de um grupo mediúnico, seja como médium, seja como doutrinador, seja como assistente, às vezes até como dirigente. Filas. Por quê? Porque há um limite de pessoas, aí vai depender, o limite esse vai depender de cada uma das instituições, e muitas vezes a demanda é maior que a oferta. Há mais pessoas procurando do que vagas disponíveis. E aí uma pessoa dessas consegue uma vaga. Olha, o seu compromisso aqui na nossa reunião, por exemplo, é toda segunda-feira, às 20 horas. Você vai fazer isso, vai fazer aquilo, o trabalho é assim, trabalho é assado. Ok, aceita, aceito. Vamos começar? Vamos. Quando na próxima semana? Tá certo. Aí vai no primeiro dia, aquela fase de afinização com o grupo. Vai na segunda semana, na terceira já fica meio assim: ai meu Deus, mas está chovendo. Aí na quarta semana: ih, amanheci com uma dor de cabeça hoje, acho que eu não vou não. E já começa a deixar de dar importância àquela questão que muitas vezes esperou por anos até a aprovação. E quando a aprovação chega, ela se esvai, o interesse se esvai. São alguns anos de trabalho mediúnico e acompanhando o entra e sai de pessoas que muitas vezes começam muito promissoras, cheias de energia, querendo até algumas vezes ofertar mais do que o que é possível. E logo depois, esses chamados que recebemos, nós não permitimos que nós sejamos os escolhidos, porque não é Deus que vai escolher ninguém. Porque se eu parto de uma ideia de que Deus escolhe, eu estou duvidando da sua imparcialidade. Ora, que justiça é essa de Deus se Ele escolhe alguém para sofrer e alguém para não passar por dificuldades? Quem escolhe somos nós, meus amigos e minhas amigas. O labor mediúnico agora, então, na época da pandemia, eu vejo pessoas perdidas, sem saber o que fazer. Ai, meu Deus, a casa espírita está fechada e eu não posso mais ir para a reunião mediúnica, o que é que eu faço? Ô, gente, mediunidade é só aquele momento da reunião mediúnica, é isso? Nós ainda acreditamos nisso? Mediunidade é só você chegar lá na sala com uma roupa bonitinha, fazendo silêncio, escolhendo a determinada música porque tem que tocar aquela música na reunião, colocando lá a água para fluidificar, mas não pode esquecer de abrir a garrafa, porque se não abrir a garrafa, se não deixar a garrafa aberta, a fluidificação não acontece direito. Mediunidade é isso? Essas ritualísticas? Cadê aquela ideia que Kardec sempre bateu na mesma tecla? É só a gente olhar lá o livro dos médiuns, quantas vezes é falado nesse assunto. A ideia da mediunidade constante, todos os dias, 24 horas por dia. Claro que há o dia específico para algumas pessoas do trabalho mediúnico, mas nós não podemos aqui imaginar que apenas no dia da reunião é que nós somos médiuns, doutrinadores, dirigentes e assistentes. Nós somos o tempo inteiro.
Então essas pessoas que estão aflitas sem saber o que fazer nessa época de pandemia, de distanciamento social, verifique-se. A mediunidade ela se expressa de outras tantas formas. Na caridade, no socorro ao encarnado. Porque se todos nós somos espíritos, o socorro mediúnico espiritual ele acontece para quem está no além e para quem está no aquém. Agora, se nós vamos ficar presos nessa ideia de que, mas Deus até me chamou, mas eu acho que Ele não me escolheu. Como não? Ou nós não permitimos a escolha? E uma outra figura, lembram que eu disse que eu trouxe duas? Essa, ela me traz uma espécie de fascínio especial, porque Francesco Bernardoni, ele era, por assim dizer, um bom vivant. Ele não tinha, assim, muita afinidade religiosa. O que conhecia de religião, da religião católica, lhe foi apresentada pela sua mãe, muito devota dos seus preceitos católicos. Mas ele, por si só, não tinha muito interesse, ele estava mais interessado em sair pelas noites da Itália, da região da Úmbria, cantarolando por aí com os seus amigos, tocando um pouco um instrumento musical, mas nada muito mais importante que isso. Até que um dia ele vai rezar na igreja de São Damião, de San Damiano, e lá escuta a voz, o chamado: Francisco, reergue a minha igreja que está caindo. Ele fica sem saber o que era que estava acontecendo. E aí novamente aquele chamado e ele fica assim, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer agora? E ele levou ao pé da letra. A transformação de Francisco, começa com a reconstrução física das igrejas que estavam aos pedaços. Até que ele passa a entender a mensagem sob um outro prisma, por um outro aspecto. A reconstrução espiritual, a reconstrução moral, a reconstrução evangélica. E aí torna-se Francisco de Assis, e sai pregando a palavra de Jesus àqueles que queriam ouvir. E foram muitos que se interessaram em ouvir. Aquele bom vivant do passado deixa de existir e a sua vida passa a ser uma demonstração inconteste de que se nós quisermos, se nós soubermos escutar aos chamados, nós também seremos os escolhidos, porque nós quisemos assim. Para Francisco não tinha feriado, não tinha dia santo, não tinha sábado, não tinha domingo, todo dia era dia de pregar e de esclarecer as pessoas e de falar do reino de Deus, das coisas que nos estão aguardando se nós caminharmos com tranquilidade e com os desafios que vão surgir, porque não se enganem. Todas as vezes, essa é uma frase da benfeitora Joana de Ângeles, todas as vezes que nós decidimos por propósitos enobrecedores, as dificuldades aumentam, duplicam, triplicam, quadruplicam. Que é para ver se a gente realmente está empenhado em mudar as nossas vidas. Agora, se nós começamos a olhar para um lado, olhar para o outro e enxergar as portas largas, aí não tem mais para onde correr. Francisco atraiu muita gente, dentre elas uma jovem moça de 16 anos, que se chamava Chiara do Freduccio, que mais tarde ficou conhecida como Clara de Assis, Santa Clara de Assis. Ela recebeu também o chamado, não diretamente como Francisco recebeu na igreja, mas o chamado de Clara ele teve Francisco como intermediário, e ela se fez escolhida. Numa época
em que as mulheres, como falávamos agora há pouco, não tinham muita voz social. Ela foge de casa, enfrenta seu pai, enfrenta sua mãe, enfrenta sua família. Quando eles vão tentar resgatá-la, ela já estava lá na igreja onde Francisco, até aquele momento, se reunia com os seus, já havia cortado o cabelo, raspado o cabelo, num sinal de devoção e de respeito. O próprio Francisco de Assis foi quem fez o corte. E quando o pai da moça entra na igreja e vê a filha com o cabelo cortado, ele não tinha mais dúvida. Essa já perdemos. Ele, pai, numa visão material, pode até ter perdido, mas nós ganhamos, e ganhamos muito. Uma das histórias mais impressionantes da crença cristã, Clara e Francisco, numa parceria que já vem durando séculos, desde o século XII, entrando pelo século XIII e até agora século XXI. Mas por que eles se tornaram especiais? Porque eles já nasceram, já vieram com algum sinal especial, alguma marca divina, como dizem os nossos primos evangélicos, a marca do Cordeiro. Uma vez foi engraçado, eu fui cortar o cabelo em uma barbearia que eu não conhecia. Estava indo a primeira vez. E aí havia um rapaz que estava cortando o cabelo numa cadeira, na outra cadeira havia outro, e tinha um terceiro esperando, e eu cheguei, eu era o quarto. E essa coisa de barbearia, você sabe como é? Conversa vai, conversa vem, daqui a pouco o barbeiro que iria me atender, ele começa a interagir comigo. Nunca te vi aqui, tá? Não, eu tô aqui a primeira vez e tal. Depois ele fala assim, o que é que você faz? Você trabalha com o quê? E essas conversas são sempre interessantes porque sempre há um julgamento inicial, um pré-julgamento. Se assim, olha, eu falei a minha atividade à época, ele disse assim, poxa, mas eu olhei para você e você tem a maior cara de que é um excelente pastor. E eu confesso a vocês que segurei um pouco o riso. Aquela época eu já fazia palestra há alguns anos. E eu disse assim, é mesmo? Ele fez, mas por que você está dizendo isso? Olha, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que você foi entrando aqui e eu vi na sua testa a marca do Cordeiro de Deus. Você não prega, não? Eu disse, prego, sim, prego, com certeza. Ah, eu sabia, eu não me engano, ele disse. E onde é que você prega? Olha, eu não tenho igreja fixa. Eu prego nas igrejas que me convidam. Ah, eu vou pegar aqui o seu contato, porque já que é assim, eu vou conversar com o meu pastor, que eu sei que você vai lá fazer uma pregação para a gente. Contato esse que ele terminou não tendo a oportunidade de pegar, porque quando olhei no relógio, já estava acabando o meu horário de almoço, eu tinha que voltar para o trabalho, então me despedi dele, fui embora e não voltei mais lá, por outras razões. Mas achei interessante essa ocasião, porque de alguma maneira, e por isso eu fiz essa afirmação, eu também faço pregações, não aquelas que ele estava pensando, mas as nossas pregações são voltadas, são muitas vezes baseadas nessas figuras espetaculares que passaram por aqui pela Terra, enquanto seres encarnados, e que continuam nos auxiliando, nos ajudando enquanto seres espirituais. Eles continuam se fazendo escolhidos. E nós ficamos aqui muitas vezes em lamentações totalmente desnecessárias e infundadas. E aí a doutrina espírita, ela é a doutrina de melhor resultados no que diz respeito aos esclarecimentos que nós precisamos tomar em relação a essas ideias de chamados, de escolhas, de mudanças pessoais, mudanças íntimas. O Espiritismo, está lá em O Evangelho, o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. E pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. E mais uma vez,
Por isso eu falei a respeito do medo que muitos sentem quando ouvem a frase: a quem muito foi dado, muito será cobrado, porque nós recebemos muito. Não há como escapar. Nós temos o presente de termos recebido um livro que é a tradução com notas explicativas, com contribuições de outros tantos espíritos, dos textos evangélicos de Jesus, mas não de qualquer texto evangélico, daqueles textos que são muito mais baseados, voltados às partes morais. Porque se nós antes, em encarnações anteriores, tínhamos a desculpa de nos dizermos incompetentes para decifrar algumas daquelas parábolas, com o Evangelho segundo o Espiritismo isso deixa de existir. Está tudo explicado. O Livro dos Espíritos, a obra primaz da doutrina espírita, o que é? Nada mais, nada menos que uma entrevista com os espíritos. Talvez seja a forma literária mais didática que nós podemos receber perguntas, respostas. Perguntas, respostas, anotações. Se aquele ponto ali não ficou muito bem explicado, é só você voltar, ler de novo, interpretar de novo. As pessoas costumam dizer que com o passar dos anos, aquela mesma resposta ela passa a ter um sentido diferente. É o livro que está mudando? Não, somos nós que estamos mudando. Amadurecendo, conhecendo mais, se inteirando, como eu gosto de dizer, como eu costumo dizer, lendo as entrelinhas. Porque é assim que aprendemos. Aquele que apenas pauta as suas buscas espirituais, que pauta as suas escutas dos chamados no ponto final, ele está fadado ao insucesso ou à superficialidade. O que vale mesmo, o que vai nos ajudar bastante é quando nós colocamos interrogações. Porque a interrogação, ela praticamente lhe obriga a ir além. Quando você faz uma pergunta, é porque você está querendo escutar uma resposta. Quando você coloca um ponto final, não tem mais texto, não tem mais diálogo. E aí cada um por si, cada um que faça a sua parte. Então a doutrina espírita ela é essa ideia de revolução religiosa na sua contribuição mais do que perfeita para o entender das ideias de Jesus. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Eu não tenho aqui dados estatísticos, mas quantos espíritas há no mundo? Levando em consideração, inclusive, que o Brasil é o maior país espírita do mundo e é onde o chamado movimento espírita efetivamente acontece. E quantos desses espíritas que há no mundo efetivamente já entenderam o espiritismo? E mais ainda, já entenderam Jesus sob a ótica do espiritismo? Não sei. E sabem do que mais? Não interessa saber. O que interessa é o que eu já entendi. Porque sobre o outro eu não tenho nenhum tipo de responsabilidade. Tenho responsabilidade sobre mim. E aquilo que eu faço da minha vida, aquilo que eu faço do meu caminhar, pode sim servir como estímulo para que o outro também se modifique. Mas que não seja essa a nossa intenção inicial. Porque nós devemos mudar a nós mesmos. Esses chamados que ouvimos o tempo todo, que nós efetivamente sejamos os escolhidos. Os escolhidos de Deus, os escolhidos dos Espíritos, os escolhidos de Kardec, não, os escolhidos de nós mesmos. Que vai, a partir de agora, passar a observar sua vida de uma outra maneira. Essas possibilidades que a pandemia tem nos trazido. Olha que momento interessante, eu sei, está sendo doloroso, para mim também está sendo, mas olha que momento interessante estamos vivendo. Nós fomos obrigados, a quem tem o mínimo de juízo, a estarmos cativos nas nossas casas físicas, como eu estou agora. Mas aqueles que souberam entender os chamados
eles também ficaram cativos nas suas casas espirituais no processo de revisão moral, ética e espiritual, para ascender a Jesus, ascender a Deus. E nós fomos trazidos por um ser invisível, pelo menos a olhos nus, que é o vírus, que nesse sentido age como se fosse uma divindade, você necessariamente não está enxergando, mas sabe que ele existe porque há repercussões no nosso corpo. E ele diz assim, vocês querem então se reencontrar? Tudo bem, vocês vão se reencontrar, mas primeiro é necessário ficar preso na cegueira de Paulo, que ele aproveitou como período de reflexões, no abandonar das coisas materiais de Francisco, despir-se em praça pública, passar a viver como se fosse um asceta hindu, vivendo apenas do que cabe na palma da sua mão, curando as pessoas, vencendo as suas chagas morais, porque quem conhece a história sabe que Francisco, por exemplo, tinha uma dificuldade enorme com os leprosos. Hoje nós não falamos mais leprosos, né? Falamos hansenianos, portadores do mal de Hansen. Quais são as nossas dificuldades? A que nós esperamos ser chamados? Mas, acima de tudo, e em definitivo, por quem e por que razões esperamos ser escolhidos? Que nós possamos ter discernimento necessário para responder a nós mesmos essas ideias. Porque, como disse Jesus, para adentrar o reino dos céus, será necessário que nós encontremos a nós mesmos, renascendo da água e do Espírito, recebendo oportunidades praticamente diárias de fazermos novas escolhas melhores, porque aquelas que já nos arrependemos, que fiquem para trás, servindo de aprendizado. E é assim que nós vamos crescer, minhas amigas, meus amigos. Então, os meus agradecimentos a você que esteve aí até agora nos acompanhando no canal Roteiro Espírita e contribuindo com a sua participação no chat, e aqueles que porventura não puderam participar, que nas próximas ocasiões estejamos juntos novamente. Muito obrigado a todos, muito obrigado a Robson Ferrer, muito obrigado a todas, que Jesus nos abençoe e nos guarde na sua paz.